Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês o tema população. Para fazer um levantamento sobre a população no Brasil ou no mundo, é utilizado o censo demográfico, que pesquisa e busca estabelecer um perfil da população de cada país, baseando-se no número de pessoas por família, baseando-se no seu perfil econômico, certo? E isso faz com que, diante do levantamento dessas informações, o governo ele possa estabelecer políticas públicas que visem justamente um maior desenvolvimento dessa população, certo? Então, processos que estão envolvidos quando se analisa a população é justamente analisar os fatores que levam a população a aumentar ou a diminuir. Que fatores estão atuantes sobre esse movimento populacional? E aí nós temos os fatores de nascimento, certo? Que é um fator natural, certo? E o fator de imigração, que aí já está mais aliado a uma situação política e econômica, dependendo aí de como está, se os países estão em conflitos militares, então esses países têm uma tendência a expulsar a população, praticamente ela desses países passa a buscar outras oportunidades de vida em outros países, certo? E quais os países que se tornam atraentes? Justamente aqueles que oferecem uma maior estabilidade e uma perspectiva de crescimento para essa população, certo? O outro ponto, que influencia é a questão do óbitos, que é natural do ser humano, porém existem também fatores que agem para que o número de óbitos venha a aumentar. Isso está também ligado a fatores socioeconômicos, a qualidade de vida, doenças, guerras também estão envolvidas, e a emigração, que é justamente a saída, é a busca por oportunidades. Beleza? Se a entrada é maior que a saída de pessoas, há um crescimento populacional. Se a saída é maior que a entrada de pessoas, então há um crescimento populacional negativo, ou seja, com o passar dos anos, a tendência desse país é diminuir sua população, baseado nos fatores que eu estou apresentando. Beleza? Então, nós temos o nascimento, menos o óbito, e aí nós temos o crescimento vegetativo ou crescimento natural. Então, aqui eu trago para vocês um pouco da densidade demográfica do Brasil, que está diretamente relacionada aos aspectos históricos, Então, a densidade demográfica indica a quantidade de indivíduos, de uma mesma população por unidade de área. Isso aqui você encontra na expressão habitantes por quilômetro quadrado. E se você fizer uma breve pesquisa sobre o desenvolvimento econômico do Brasil, verá que o Brasil ele desenvolveu sua economia em base de ciclos econômicos. Ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, que inicialmente foi justamente, teve início esses ciclos econômicos, Isso aqui, história colonial do Brasil, no Brasil colônia, iniciou pelo litoral. Daí porque a maior parte da população brasileira está ao longo do nosso litoral. As regiões do interior do Brasil apresentam justamente uma menor densidade demográfica. Então aqui você tem a
Transição demográfica da população, né? Então você tem uma taxa de natalidade alta, né? O número de nascimentos, né? De pessoas por família, e uma taxa de mortalidade. Se essa taxa de mortalidade ela se manter alta, caso aconteça, como acontece em países subdesenvolvidos, né? Em que não ocorre vacinação, que tem ainda toda uma série de questões como saneamento básico, então a taxa de mortalidade se mantém alta. Basicamente, essa população tende a manter-se estável. Porém, com fatores de políticas públicas, como vacinação, melhoras na qualidade de vida, essa taxa de mortalidade pode diminuir. E aí nós temos um crescimento da população. Eleva-se, ocorre uma aceleração do crescimento da população. Aqui eu trago para vocês um mapa sobre a distribuição populacional do mundo, e aqui tem aspectos históricos também, certo? Observe aqui, por exemplo, regiões onde pega aqui a China, né, a Índia, né, densamente povoada, mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. A Europa, muito elevada a concentração populacional, certo? E isso aqui vem, se você for pegar, a gente vai enfatizar fenômenos históricos. Desde as primeiras civilizações da história da humanidade, a população foi justamente habitando aquelas áreas que era mais favorável a ela. Áreas de delta de rios, onde se desenvolveram grandes civilizações. A partir dali é que ocorrem, então, vem outros fatores que vêm influenciar nesse crescimento populacional e nessa distribuição, certo? E aí aqui eu trago para o Brasil, né, o mapa, né, do crescimento populacional do Brasil entre 1872 e 2010, que é o 10 anos censo demográfico do Brasil, e nós já passamos os 200 milhões de habitantes. Então, aqui, taxa de mortalidade no Brasil, ela tende a diminuir, né, porque justamente o Brasil tem políticas de vacinação, o brasileiro melhorou consideravelmente sua renda e, consequentemente, sua qualidade de vida, certo? Então, aqui, ó, queda na mortalidade, disseminação de antibióticos, né? Melhoria nas condições sanitárias, porém o Brasil ainda 30% da população brasileira, né, ainda sofre com problemas de saneamento básico, né, água tratada, e ainda tem isso, viu, no Brasil, coisa que a Europa já resolveu no século XVIII. Né. Taxa de mortalidade no Brasil, a taxa de natalidade no Brasil, ela vem caindo também. Na década de 80 era uma média aí de 4, 5 filhos por casais. Hoje o brasileiro é menos de 2 filhos por casais. E isso tem aí justamente, né, a queda na mortalidade. Então os pais, eles planejam, tem um planejamento familiar e faz com que eles tenham um acompanhamento médico desde a gestação. E isso faz com que a mortalidade seja mínima, né? A mortalidade infantil seja mínima. Então, os casais têm como planejar o número de filhos. Antes isso não acontecia porque a mortalidade infantil era alta, então os casais tinham muitos filhos para justamente tentar fazer com que esse número de filhos chegasse à idade adulta. Era normal 12 filhos, uma mãe ter 12 filhos, né? Porém só chegar a 4, 5 a idade adulta, era comum nessa época. Processo de urbanização, crescimento das cidades, certo? Que isso leva também o custo de vida e modificação, né, nos hábitos, né? Tá aqui a diferença entre um país desenvolvido e subdesenvolvido. Você tem um país desenvolvido, baixa natalidade, baixa mortalidade e alta expectativa de vida. Países subdesenvolvidos, você tem aí então um alto índice de natalidade, né, um alto índice de mortalidade e expectativa de vida baixa. O Brasil já superou esses
esses índices aqui. Nós estamos em um padrão, né, bom. Né? O brasileiro já tem aí uma expectativa de vida, já dependendo da região, nós superamos até os 75 anos, região sul do país, dependendo da região. Ainda tem uma desigualdade. E aí o melhor gráfico para analisar a evolução da população brasileira é justamente as pirâmides etárias. Está aqui 3 momentos distintos da nossa história. Década de 80, anos 2000 e 2010. Observe bem que a nossa pirâmide etária, na década de 80, a maior parte da nossa população era jovem, entre 0 e 30 anos, certo? Então a grande parte estava aqui. Significava dizer que o Brasil tinha poucos idosos. Então, era necessário investir na formação dessa população, que ainda era jovem, para quando eles entrassem no mercado de trabalho, gerar emprego e renda, porque o número de idosos era um pouco. Então, estava tudo muito bem, só que deve se enfatizar aqui também, né, que o alto índice de jovens era porque justamente tinha uma mortalidade alta, então os casais tinham muitos filhos. Aqui começou a se mudar a situação. O Brasil os brasileiros começaram a diminuir o número de filhos por casais. Aí observe bem que entre 0, né, e 10 anos aqui começa a reduzir. A pirâmide, ela com essa parte aqui intermediária, que vai entre os 25 a 60 anos, ela começa a crescer. Isso significa dizer que o brasileiro está envelhecendo. E a população com mais de 60 anos tende a aumentar. O que vem acontecer, então, olha, em 2010, olha o número aqui, como está crescendo. Qual é o problema social disso? Aqui, vamos enfatizar aqui, foi necessário, então, fazer uma reforma previdenciária, certo? Por quê? Porque o número de pessoas recebendo, né, aposentadoria estava aumentando, enquanto que o número de pessoas trabalhando já estava apresentando, então, uma diminuição. Então, isso significa o quê? Problemas no setor financeiro do país, certo? E o que acontece? O número de jovens só cai, né? Só diminui. E isso significa dizer que, com a sequência, foi necessária uma reforma na Previdência, né? Críticas à parte, certo? Mas isso estava diretamente ligada à situação da população brasileira, né? A situação de modificação na estrutura etária da população. Nós estamos ficando mais velhos. Beleza, pessoal? Próxima aula eu continuo com esse assunto. Valeu!